Boa noite, irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias nessa noite para nossa reflexão no Salmo de número 88. Salmo 88. Vamos ler atentamente esse salmo. Após a leitura, fique com a Bíblia aberta, acompanhe conosco. Diz assim a bendita palavra de Deus. Cântico, salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, Ezraíta. Ó Deus, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam à cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Vamos orar ao Senhor, fique com a sua Bíblia aberta. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela nos ensina de várias formas. E nós te louvamos por esse salmo, que parece tão inusitado quando nós lemos, mas que tem tantas lições profundas para nós. E a minha oração é que o teu Espírito fale ao nosso coração, ao coração de cada pessoa que está aqui, aqueles que também estão acompanhando pela internet, aqueles que vão ainda assistir esse sermão. Que o Senhor traga encorajamento àqueles que estão aflitos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. O pastor John Piper escreveu uma série de livros intitulado Os Cisnes Não Estão Silenciosos. E nessa série ele retrata a história de vários homens de Deus que ao longo da história enfrentaram a dor e o sofrimento, mas mesmo assim mantiveram a sua fé. De fato, ele os chama de cisnes porque os cisnes exibem esse canto mesmo em meio ao sofrimento. E a vida cristã e a história da redenção é formada por inúmeros homens de Deus que já experimentaram o sofrimento, que experimentaram a dor real. Às vezes nós estamos lendo a palavra de Deus, ou estamos experimentando uma situação difícil na nossa vida, e nós nos perguntamos, será que alguém já experimentou essa dor que eu estou sentindo no meu coração? E quando nós lemos salmos como esse, nós dizemos, sim, existem homens de Deus que experimentaram profunda dor em seu coração.
E esse salmo nos mostra exatamente isso. É por isso que Calvino chamava os salmos uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual porventura alguém tenha participado que não esteja aí representada como no espelho. Nós vemos inúmeras pessoas, salmistas, desconhecidos para nós, muitos, mas que experimentaram também as lutas de viverem em um mundo caído. É exatamente isso que nós vemos nesse salmo, que na verdade faz parte do terceiro livro de Salmos. São 5 livros, o livro de Salmos na verdade é uma coleção, um saltério de 5 livros, esse faz parte do terceiro livro, e aqui nós vemos o salmista profundamente atribulado, que abre o seu coração de forma muito sincera a Deus, e às vezes a sinceridade dele parece nos chocar, não é? Às vezes nós achamos que a sinceridade choca a Deus, muito pelo contrário. Aqui nós vemos um homem que rasga o seu coração diante de Deus. Nós temos vários tipos de salmos na Bíblia, esse geralmente seria chamado um salmo de lamento. Mas os salmos de lamento, eles têm um padrão muito típico quando nós detectamos os salmos de lamento. Geralmente nos salmos de lamento, o salmista se dirige a Deus, conta a Deus os seus problemas, muitas vezes avassaladores, pede a Deus que ouça a sua oração, mas geralmente os salmos de lamento terminam com os salmistas agradecendo a Deus por ouvir, por entender que Deus escuta e responde a sua oração. Geralmente os salmos de lamento, mesmo em meio àqueles lamentos que eles colocam diante de Deus, termina com um tom positivo, dizendo: Senhor, eu estou aguardando, eu estou esperando a tua resposta. Mas esse salmo é diferente, não é? Veja como ele termina: meus conhecidos são trevas. É por isso que os estudiosos dizem que não há nenhum salmo como esse em toda a Bíblia, porque apresenta uma imagem tão sombria do sofrimento de alguém. Não tem elogios no final, é como uma música que acaba fora do tempo, uma nota dissonante, como se nós estivéssemos esperando que faltava um final feliz, como aqueles filmes de Hollywood, simplesmente não acontece. O salmo acaba, termina em uma nota deprimente, termina como um gemido terrível de alguém que se sente solitário, abandonado por Deus, abandonado por todos. É por isso que um comentarista dos salmos chama esse salmo de o canto mais escuro do saltério. E quem escreveu esse salmo? Observe que esse salmo foi escrito de Emã. É um salmo didático, é um salmo para nos ensinar. E nós lemos esse salmo e dizemos: o que nós vamos aprender nesse salmo? O que ele tem a nos ensinar? E quem foi esse Emã? Nós vamos encontrar informações dele em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 17. Ele era um dos cantores, um daqueles levitas responsáveis pela música. Mas nós encontramos também um Emã em 1 Reis, capítulo 4, versículo 30 e 31, como sendo um homem inteligentíssimo. Quando se vai falar da sabedoria de Salomão, e comparar a sabedoria de Salomão em 1 Reis 4, 30 e 31, diz: Salomão ele era tão sábio que ele era ainda mais inteligente do que Emã. Isso mostra que ele era um homem muito culto, muito conhecedor, um homem profundamente sábio. Mas até mesmo os sábios, os conhecedores, aqueles que conhecem a lei de Deus, a palavra de Deus, eles ainda sofrem em um mundo real, um mundo concreto, em um mundo caído. Até mesmo os sábios, conhecedores da vida, até mesmo existem momentos em suas vidas onde parece que tudo que é sólido parece se desmanchar. É exatamente isso o que nós vemos desse salmo. E qual é a estrutura desse salmo? Vamos analisar comigo rapidamente a estrutura. Esse salmo ele tem 5 partes muito identificáveis, muito claras. Primeiro, do versículo 1 e 2, o salmo começa com um grito de aflição. O salmista expressa toda a sua aflição no versículo 1 e 2. No versículo 3 a 5, ele apresenta então os seus problemas a Deus. No versículo 6 a 9, ele então vai atribuir uma série de aflições que ele atribui a Deus. Ele diz: tudo que eu estou passando vem das tuas mãos. Versículo 10 a 12, ele faz uma série de perguntas a Deus. E versículo 13 a 18 são os gritos finais de angústia e aflição. Se nós tivéssemos que dar um tema que resumisse a mensagem desse salmo,
Talvez um tema apropriado seria buscando a Deus mesmo em tempos difíceis. Buscando a Deus mesmo em tempos difíceis. E essas 5 ideias que eu quero trabalhar com os irmãos. O grito do aflito, versículo 1 e 2. Os problemas do aflito, versículo 3 a 5. As aflições de Deus do aflito, versículo 6 a 9. As perguntas do aflito, versículo 10 a 12. E a busca de socorro e o grito final do aflito, versículo 13 a 18. Vamos analisar em primeiro lugar os versos 1 e 2, o grito do aflito. Observe que, diferente de outros salmos, que geralmente começam com a palavra Senhor e terminam com a palavra Senhor, esse não começa com a palavra Senhor, mas não termina com a palavra Senhor. O salmo começa com uma oração, os salmos são orações. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. O salmo começa como um grito desesperado. Você já sentiu isso? Em alguns momentos na sua vida, quando você está em um hospital, quando você recebe uma notícia ruim, ou quando você está angustiado, que você fecha a porta do quarto, ou você está no seu carro e a sua vontade é gritar, chorar, porque você simplesmente está desesperado. Talvez alguns nunca experimentaram, talvez alguns experimentaram isso, talvez um dia você vai experimentar isso. É exatamente isso que esse salmista está fazendo. Aqui nós vemos um grito do aflito. E com a razão, por que ele está tão desesperado? Bom, o salmo não nos diz, ele nos diz, talvez, alguns dizem aqui, que talvez ele se sente perturbado pela ameaça de morte, talvez seja uma doença física, ou talvez seja algo metaforicamente, talvez uma angústia, uma situação que aos olhos dele não há saída, ele se sente sozinho. E o que ele faz quando ele se sente assim? Ele não foge, ele não renega a Deus, não, ele vai até Deus, não um contrassenso. Quando Deus parece abandoná-lo, ele exatamente vai a Deus e chama Deus de Senhor, ó Senhor. E é o termo que ele usa aqui na palavra hebraica, é o Deus da aliança, Yahvé, ó meu Deus, o Deus da aliança, Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus que um dia me buscasse, Tu és o Deus que me salvasse, dia e noite clamo diante de Ti. Ele está clamando, não apenas de manhã ou à noite, dia e noite, incessantemente, ele está desesperado. Ele está clamando, ele está sofrendo. Chega à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos, Senhor, escuta o meu clamor, escuta a minha angústia. Esse é o grito. É assim que o salmo começa, com esse grito da alma, esse grito angustiante, o grito que muitas vezes nós damos diante de um problema, de uma situação, quer seja conosco, quer seja familiar, uma perda, e nós fazemos exatamente como esse salmista. Meu Deus, Tu és o meu Deus, me ajuda, me socorre, faz alguma coisa, Senhor. No versículo 3 a 5, então, ele começa a apresentar os problemas. E o que é que ele diz? A minha alma está farta de males, a minha vida já beira a morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Se o problema realmente dele era doença física, ele diz, eu já estou morrendo, Senhor, não resta mais muito tempo para mim. Se o problema dele, essa doença, era metafórica, era um problema real, concreto, mas não a morte física, ele diz, eu estou sem nenhuma força. Eu sou como um homem sem força. Veja o versículo 5, atirado entre os mortos, como alguém que pega. E os salmos, eles são livros poéticos, e o que mais me admira nos salmos é essa linguagem poética bela. Ele diz, eu sou como um homem sem força, como alguém pegar, né? Não é comum nas guerras, você vê aqueles filmes de guerra, pega aquelas pessoas lá mortas e atiram lá nas covas. Eu sou assim, eu me sinto assim, eu sou como alguém atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. Ele diz, eu me sinto assim, o Senhor esqueceu de mim, eu sou como um homem morto, ou estou ali ferido, já morrendo, como um homem em uma guerra ferido, morrendo, abandonado. Você já viu aqueles filmes de guerra, que às vezes um amigo precisa deixar alguém que fica abandonado ali atrás, ele então tem que seguir para se salvar, mas deixa o seu companheiro ali, é muito comum essa cena.
A imagem do salmista é uma imagem terrível. São desamparados de tuas mãos. Ele se sente um desamparado de Deus. As suas mãos me desampararam. Diferente esse salmo do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou o Salmo 91, aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. De fato, esse Salmo 23, 91 são verdades também que a palavra de Deus nos ensina. Mas aqui também nós encontramos outras verdades. As verdades reais, de um mundo concreto, de um mundo que em algum momento é possível que nós enfrentemos profundas aflições e tenhamos que fazer exatamente isso. Mas o que ele está fazendo? O que o salmista faz quando ele está se sentindo desamparado, abandonado por Deus? Ele foge de Deus, ele renega a Deus. Não, ele conta a Deus, ele vai até Deus, ele abre o seu coração diante de Deus. Porque essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira não vira as costas para Deus. A fé verdadeira fica ali no trono da graça. Abre o seu coração de forma desesperada. Mas do versículo 6 a 9, o tom do salmo parece ainda ser mais grotesco aos nossos olhos, porque em última instância, do versículo 6 a 9, ele vai dizer assim: tudo que eu estou passando, eu sei que em última instância tem a ver com o Senhor. Ele sabe que há um Deus que governa todas as coisas. Obviamente, a Bíblia vai ensinar sobre a responsabilidade humana também. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Às vezes nós erramos e enfrentamos consequências pelos nossos atos. Mas, em última instância, quem governa todas as coisas é Deus, através da sua providência. E o salmista diz assim: tudo que eu estou fazendo tem a ver com o Senhor. Veja os verbos que ele emprega. Veja quem é o sujeito dos verbos. Por exemplo, puseste-me, ele está se referindo a Deus, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Ele diz: Senhor, eu sei que em última instância, tudo o que está acontecendo na minha vida, tudo, é porque o Senhor tem permitido que aconteça. Tudo. É a Tua providência. E parece que o Senhor está lutando contra mim. Parece que eu estou querendo ser fiel, mas parece que o Senhor, ao invés de ser o meu amigo, parece que o Senhor é o meu inimigo. É o Senhor que me coloca nessa cova. É o Senhor que parece que me tornou e fez com que os meus conhecidos se apartassem de mim. Eu não tenho ninguém. Eu estou preso. Eu não vejo saída para mim. Que situação. Você já se viu assim? Onde você olha para os quatro lados e diz assim: não há saída. É assim como o salmista se sente. E a partir do versículo 6, então, agora ele começa a fazer, a partir, aliás, do versículo 10, ele começa a fazer uma série de perguntas. Perguntas sinceras, irmãos. Perguntas de alguém que está aflito. E às vezes nós achamos que Deus desconsidera isso. Não é pecado abrir o nosso coração de forma sincera a Deus, como Jó fez naquele momento angustioso, quando ele diz assim: maldito o dia que eu nasci. Que dia terrível foi aquele que minha mãe me deu à luz. É o desespero. Pecadores muitas vezes experimentam o desespero. Veja as perguntas dele, a partir do versículo 10. Mostrarás tu prodígio aos mortos, e os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a justiça na terra do esquecimento? Ele diz assim: se eu morrer, qual é a vantagem do Senhor? O que é que o Senhor ganha com isso? Eu estou morrendo, Senhor. Eu estou morrendo. E, versículo 12, ele termina: a tua justiça na terra do esquecimento. Eu vou morrer. Eu estou morrendo, Senhor.
Eu estou morrendo, me sentindo sozinho, abandonado. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? São 6 perguntas. Perguntas que a gente muitas vezes faz quando a gente está desesperado. Quem nunca já fez essa pergunta? Quem nunca fez essa pergunta? Meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Por que o Senhor não responde? Porque os ímpios prosperam, ou aquele dilema de Asaf no Salmo 77, veja os ímpios, nada acontece com eles, eu sou crente, vou para a igreja, sirva ao Senhor, e parece que depois que eu me converti foi mais problema ainda. Quem nunca, no coração, já chorou por dentro, fazendo essas perguntas? Ou diante da perda, ou de algo na nossa vida que nós clamamos e às vezes Deus não responde. No versículo 13 nós vemos a busca de socorro e o seu grito final. Mas eu clamo, Senhor, a Ti, por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Que homem de fé, não é? Quando Deus parece abandonar, desistir dele, ele diz, mas eu não desisti do Senhor. Eu clamo a Ti por socorro, eu vou em busca de socorro. Já antemanhã, de madrugada, ele estava ali orando, buscando a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Não se esquece de mim, Senhor. Versículo 14, porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto, porque eu te sinto tão distante. Versículo 15, ando aflito e prestes a expirar, desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Eles parece que quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, parece que foi só, como a gente diz, né? Só lapada, só bronca. Olha a minha vida e parece que quando eu vou respirando, parece que algo acontece. Você já pensou assim? Nós nunca estamos sós, não é? O salmista pensou exatamente isso. Versículo 16, ele diz, por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Parece que Deus está sempre irado comigo. Parece que o maior inimigo da minha vida não sou eu, nem o diabo, parece que é o Deus que eu sirvo. Porque eu sirvo, mas parece que Ele está contra mim. E é por isso que o Salmo termina, veja o versículo 18. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Ele diz, Senhor, eu não apenas me sinto abandonado pelo Senhor, mas eu não tenho ninguém na minha vida. Os meus únicos companheiros, os meus únicos amigos são as trevas. Eu me sinto solitário, sozinho e sem ninguém. Esse é um salmo profundamente escuro, irmãos. É por isso que é de fato o salmo mais escuro do saltério. Você conhece essa dor? Você acha que você é o único que já experimentou ou experimenta sofrimento em sua vida? E por mais que nós experimentemos a dor e o sofrimento, existem outros como nós, que experimentaram essa dor e esse sofrimento. E de fato, quando nós olhamos o Salmo 88, nós vemos o sofrimento desse salmista. Mas nós temos que nos lembrar que o salmista era um pecador. Pecadores não merecem nada. Nós falamos de justiça. O que é que nós merecemos de Deus? Nós não merecemos nada, não é? Nós não somos justos. A única coisa que pecadores merecem, de fato, é a ira de Deus. Então, se Deus nos tratar com justiça e com ira, Ele está fazendo o que é próprio do seu ser. Mas e quanto ao nosso Salvador? E quanto ao Senhor Jesus Cristo, que renunciou à sua glória e experimentou uma dor muito mais profunda do que esse salmista? Alguém que era justo, que nunca desobedeceu, que nunca pecou, que nunca desagradou a Deus, mas que experimentou a dor e o sofrimento extremo. Esse homem
percebeu um senso de Deus, está o abandonando. Jesus experimentou o abandono real de Deus na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimenta algo que nenhum outro ser humano, ele como um homem completo, experimentou algo que nenhum outro ser humano experimentou, a dor mais profunda. O abandono real de Deus na cruz do Calvário. Mas ele, como esse salmista, confiou no Pai até o fim. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E é por isso que o autor aos Hebreus diz, e eu convido você a abrir rapidamente a sua Bíblia, no capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, capítulo 2, ele diz assim, versículo 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós sempre achamos que nós somos os maiores sofredores do mundo, não é? Nós sempre achamos que os nossos problemas são maiores do que o do nosso vizinho, do nosso irmão, do nosso companheiro, do nosso amigo, do nosso irmão da igreja. Nós sempre achamos que o nosso problema é maior, a nossa dor, do que desse salmista. Mas ninguém sofreu mais do que o nosso Salvador. E ele sofreu por quê? Exatamente para nos resgatar. Para trazer uma certeza que esse salmista tinha, de que Deus é o Deus da aliança, mas para trazer uma promessa que ele não tinha. Veja, esse salmista, ele lembrava que Deus era o Deus da aliança, olhando para o sacrifício, olhando para a morte daqueles animais. Então ele diz assim, Deus é fiel, Deus é o Deus da aliança. Eu sei que Deus não vai me abandonar. Mas e quanto a nós na nova aliança? Deus enviou o seu próprio Filho por nós. Eu olho para a cruz do Calvário, eu olho para o Filho de Deus morto por mim, e eu sei que o meu Deus nunca vai me abandonar. Não importa as circunstâncias, não importa se eu não entendo o governo dele na minha vida. Eu posso não entender nada da forma como Deus está governando a minha vida, mas a certeza eu tenho. A cruz diz, Ele não vai te abandonar. Eu jamais te deixarei. Hebreus 13 diz isso, versículo 5. Eu nunca te deixarei. Essa é uma certeza profunda em nosso coração. E é por isso que Hebreus, no capítulo 5, Hebreus capítulo 5 diz assim, versículo 7, e ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O autor dos Hebreus está dizendo algo glorioso, que mesmo o Senhor Jesus Cristo experimentou a dor e o sofrimento, o clamor, o grito, as lágrimas do Getsêmani, as lágrimas na cruz. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Literalmente essa ideia é que ele foi completado, ele se tornou um filho perfeito, obediente e completo e dependente do Pai, mesmo em meio ao sofrimento. O sofrimento lhe foi útil para que ele fosse o nosso Salvador perfeito. Um Salvador que realmente compreendesse o nosso sofrimento, porque ele passou por esse mundo e experimentou o sofrimento. É por isso que ele é o nosso autor da salvação. Não apenas porque ele veio nos salvar, mas ele trilhou o caminho que muitas vezes nós trilhamos, o caminho do sofrimento. Então, quando eu oro ao Pai, aquele que está sentado à direita de Deus, diz, meu jovem, minha jovem, eu sei o que é sofrer. É esse Salvador que nós temos. Será que alguém já sofreu mais do que eu? Essa é a pergunta que nós sempre nos fazemos. Deixe-me contar a história de um casal. O nome deles é Joe e Marilu Bailey.
Joe trabalhava em uma organização cristã com estudantes, ambos crentes, escrevendo para revistas cristãs. Eles tinham uma família feliz, eles tiveram 3 filhos e uma filha. Um dos filhos mais novos desenvolveu leucemia, morreu com 5 anos. Danny era o nome dele, morreu na sua própria cama, com seu pai e mãe perto dele, confortando, amando e falando do amor de Jesus por ele no céu. Quando Danny morreu, ainda jovem, com leucemia, a sua mãe estava grávida. Mary Lou estava grávida e ela teve um bebê. Eles se alegraram com a expectativa de ter um filho. Bom, o Senhor deu, o Senhor tomou, mas agora tem um bebê novo. O problema é que esse bebê, quando nasceu com uma severa deficiência. Deram o nome a ele de João. No segundo dia de vida, João morreu também. 2 filhos, 2 perdas. Poucos anos depois, o filho de 18 anos, Joey, sofreu um estranho acidente de trenó. Ele era hemofílico, sangrou até a morte. 7 anos, 3 filhos, 3 mortes. Em meio àquela dor intensa e sofrimento, eles escreveram um pequeno poema que diz o seguinte: deixa-me sozinho, Senhor. Tu tiraste de mim o que eu daria ao teu mundo. Não consigo ver tais perdas que tu deves tomar, o que os pobres homens mais precisam. Tu tens um céu cheio de tesouro. Tu não poderias esperar para exercer essa reivindicação mais tarde? Poupa-me, ó Senhor, perdoa, que eu possa ver, além deste mundo, além de mim mesmo, teu plano soberano, ou não vendo, nem entendendo, que eu possa confiar em Ti. Tem misericórdia, Senhor, aqui está a minha súplica. Que eu possa ver o Teu plano soberano, ou não vendo, que eu possa ainda assim confiar em Ti. Talvez esse é o coração desse salmo. Há muitas situações onde nós experimentamos exatamente isso desse salmo. O momento negro da nossa alma. E o que é que nós devemos fazer nessas horas negras, quando elas chegarem? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar a Deus em tempos difíceis, não é? Porque o Salmo 88 está aqui para nos ensinar isso. Mesmo nos piores momentos daquele salmista, na circunstância mais difícil, ainda é possível conversar com Deus, ainda é possível ter um relacionamento com Deus, ainda é possível ser fiel, ainda é possível buscar a Deus em tempos negros e difíceis e permanecer fiel, ainda é possível. Essa é a lição, essa é a aplicação desse salmo para nós. Sim, tempos difíceis podem vir, mas ainda assim é possível buscar a Deus em tempos difíceis, é possível ainda voltar-se para Ele, orar, clamar, chorar, perguntar, abrir o coração, rasgar o coração, dizer assim, eu não entendo, eu não compreendo, por que a minha vida, por que tantas coisas estão acontecendo? Esse salmo foi deixado pelo Espírito Santo para ser um guia aos sofredores, ensinando que eles nunca devem desanimar, mas devem sempre buscar a Deus em tempos difíceis. A segunda lição desse salmo é que nós nunca devemos procurar entender a Deus, mas, sobretudo, confiar nele. A hora que não há o que entender, porque os planos de Deus são inescrutáveis. E muitas vezes nós não enxergamos esse plano na nossa vida, irmãos. É isso que ocorre, nós olhamos e nós não enxergamos, nós não vemos.
E como é que nós podemos repetir nos nossos lábios aquilo que Paulo diz em Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É bom dizer isso quando as coisas boas acontecem conosco, não é? As coisas boas acontecem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as coisas difíceis? E as coisas que são contrárias aos nossos desejos? Às vezes nós simplesmente não entendemos o plano de Deus. Ponto. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida, eu não compreendo. Eu me sinto meio abandonado algumas vezes, mas eu sei que é só a minha mente, o meu coração. Eu confio nele. Eu sei que o meu Redentor vive. Outra aplicação importante para nós nesse salmo, para mim e para você, é confie na doutrina da providência, mesmo quando ela parece ir contra você. Confie nessa doutrina. Às vezes a doutrina da providência é uma coisa bonita, para quem não sabe o que é a doutrina da providência. A doutrina da providência é o ensinamento bíblico que Deus governa todas as coisas. Deus é essa mão invisível que governa tudo e cada acontecimento na nossa vida. Nada escapa aos planos soberanos de Deus. Mas parece que às vezes a doutrina da providência está contra nós. Às vezes é bonito nós repetirmos as perguntas, estudamos a confissão de fé, essa doutrina é uma doutrina maravilhosa, mas e quando essa doutrina da providência parece que está indo contra nós? Às vezes nós não entendemos, não compreendemos essa doutrina da providência, não entendemos os planos de Deus, a resposta não é simples, e o que é que eu faço? Bom, eu preciso crer que as fornalhas das aflições, eles têm um propósito celestial. Eu preciso crer que Deus, de fato, tem um propósito em todas as coisas. É aí onde a fé verdadeira começa a funcionar. As fornalhas das aflições, elas têm realmente um propósito. E é por isso que a Bíblia fala muito dessas fornalhas das aflições. A nossa fé purificada, como Pedro diz, dessas fornalhas das aflições. E nós perdemos muita coisa na fornalha da aflição. Não é? O que é que a gente perde na fornalha da aflição? Bom, a primeira coisa que você perde é o sentimento de que nós temos tudo. Que nós podemos controlar a nossa vida, que os nossos planos podem ser milimetricamente controlados por nós. E quando Deus então embaralha a nossa vida, nós nos sentimos descontrolados. Na fornalha da aflição, nós nos sentimos descontrolados, sem direção. Então só nos resta um caminho que é orar, que é buscar a Deus. A fornalha da aflição nos diz isso. Ela purifica a nossa fé. A fornalha da aflição também, como nós podemos observar, nós perdemos também a nossa independência. Nós somos tão obstinados, duros, cheios de nós mesmos. E às vezes Deus precisa nos derreter, nos desmanchar, nos quebrar. Tirar o nosso orgulho, a nossa prepotência e dizer: você é pó. Você é pó e ao pó você vai tornar. E é exatamente isso que nós aprendemos. Você não controla nada. Você precisa confiar em mim. Nós perdemos também as nossas impurezas e pecados. Parece uma contradição para as nossas experiências. Parece que as aflições, nós temos a tendência a ficar piores. Mas não. Deus usa as aflições para exatamente purificar o nosso pecado. A providência de Deus nos leva muitas vezes para esses túneis de aflição. E a sua mão nos coloca lá para que nós possamos perder muitas coisas em nossa vida. Mas nós ganhamos outras. Se com uma mão Ele nos coloca nesses túneis de aflição, com outra mão Ele está conosco, nos ensinando e nos fazendo aprender muitas coisas. Uma máxima importante que eu e você temos que entender, diferente desse cristianismo que nós vemos na televisão, se converta e você nunca vai ter um problema na sua vida.
O verdadeiro cristianismo significa que no mundo nós teremos as aflições, como Jesus disse. E às vezes as aflições fazem parte da experiência de um crente. Sentir-se aflito faz parte da experiência desse mundo caído. Em algum momento nós vamos experimentar. Até mesmo se sentir como esse salmista, ao ponto de não ter nada bom para dizer a Deus, a não ser gritar na sua presença. Mas o melhor remédio para a fornalha da aflição é sempre a oração. É sempre a confiança. E o que é que nós, então, ganhamos nessa fornalha? Quando nós saímos dela, bom, nós temos uma fé purificada. Uma fé acircunstancial, nem sei se essa palavra existe. Mas uma fé que não está atrelada a nenhuma circunstância. Não é aquela fé em Deus quando as coisas estão boas, quando as coisas estão ocorrendo tudo bem na sua vida e você então tem aquela fé em Deus. Não. Aquela fé nos momentos difíceis. Aquela confiança, mesmo que seja mesclada com desespero. Essa é a fé viva, verdadeira, purificada. Nós ganhamos isso na fornalha da aflição da providência de Deus. Nós ganhamos também uma realidade do mundo caído e o anseio para o céu. Nós olhamos para esse mundo e Deus diz: esse mundo não é perfeito, meu filho. Esse é um mundo caído. Eu não estou preparando para você viver nesse mundo, eu estou preparando você para viver na eternidade. E Deus então trabalha conosco, nos preparando para a eternidade, nos ensinando que somos peregrinos. Nós ganhamos um coração de peregrino. A fornalha da aflição nos ensina isso. Eu não tenho nada, eu só tenho o Senhor. Ele pode me chamar a qualquer momento. Tudo na minha vida pode mudar. Está tudo bom, mas amanhã eu posso fazer um exame e mudou tudo na minha vida. Pessoas boas, crentes, servos de Deus, jovens, morrem, irmãos. E nós temos que ter essa realidade desse mundo caído e um anseio pelo céu. Alma peregrina. Nós ganhamos então um coração dependente, humilde, que confia no Senhor, que busca o Senhor, que diz: eu não tenho nenhum outro bem a não ser o Senhor. Mas acima de tudo, nós temos uma aproximação e identificação com Jesus. Jesus trilhou um caminho para que nós possamos trilhar. Jesus viu a morte, perdeu amigos, chorou, lamentou, experimentou a dor, o sofrimento, a lágrima, o abandono. E aqueles que servem Ele não vão seguir um caminho diferente. Mas o que é que nós temos que aprender? A confiar no Pai como Ele confiou. Cada dia da nossa vida. Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. Mesmo que o universo pareça conspirar contra você. Confie no Senhor. Essa é a lição desse Salmo 88. E por que esse Salmo 88 parece um canto de um cisne, né? Porque os cisnes, para quem não sabe, quando eles estão sofrendo, quando alguém impinge um sofrimento ao cisne, é quando ele emite o seu canto mais belo. Esse é um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, mesmo em meio ao sofrimento, à dor, ele consegue ainda emitir um canto belo. Aquele canto grotesco que sai do fundo da alma, de forma chorosa. Aquele grito desesperado: meu Deus, eu estou sozinho, me socorre. Mas ao mesmo tempo, no meio desse grito, diz: Senhor, mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Eu sei que o Senhor nunca vai me abandonar. É esse canto que o Senhor nos convida a dar em cada momento da nossa vida. Que Ele nos ajude a emitir esse canto glorioso, ainda que experimentemos dias de trevas. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Amém. Vamos orar.
Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, reconhecendo, Senhor, que precisamos muito de Ti. Nos momentos bons, mas também nas horas difíceis. Ajuda-nos a nunca nos afastarmos de Ti. Nem mesmo nas horas mais negras. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor nos comprou. Porque o Senhor está nos preparando para a eternidade. E é difícil para nós entendermos isso. Nos ajuda a termos uma mente celestial. Ajuda-nos a confiar no Senhor. Visita cada pessoa que está nesse momento ouvindo a Tua palavra. Talvez alguns que estão em casa, tristes, perturbados. Ó Deus, os consola. Consola os corações que estão abatidos, os corações perplexos. Que Teu Espírito Consolador os visite nesse momento e traga paz, refrigério. Que eles possam ouvir aquele convite maravilhoso do Senhor Jesus: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que eles possam ir até o Senhor para encontrar alívio nessa hora. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.